A paz e a graça do nosso único e soberano Alahim, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Yahweh de Sevaot, o Senhor dos Exércitos, esteja com vós, meus queridos e amados irmãos e irmãs. Em nome da sua palavra viva, do nosso Redentor e Salvador, Yahushua, assim seja. Estamos meditando aqui, irmãos, juntos, congregando em espírito e em verdade. O irmãozinho de vocês está compartilhando o entendimento que papai tem nos concedido com muita humildade. Como eu sempre digo, leiam a Bíblia, examinem as Sagradas Escrituras por conta própria, tá bom? Busquem sabedoria, entendimento, discernimento espiritual em oração, tá bom? Então, vigiem, meus irmãos, orem, jejuem, busquem o Pai com toda a sua força, com todo o seu entendimento, de todo o seu coração, que o Pai se faz presente e te guiará em toda boa, perfeita e agradável vontade dele, em toda a verdade. Aleluia. Assim é, assim será, assim seja, em nome de Yahushua. Então, estamos aqui meditando no livro do discípulo e apóstolo Tiago, nosso irmão, no capítulo 1. Vamos dar sequência agora a partir do verso 9. Versículo 9. Contudo, o irmão de condição humilde deve gloriar-se em sua dignidade. Aleluia. Né? O irmão em sua condição humilde, que tem o necessário, né? O básico, que já é o suficiente para estarmos glorificando, louvando, agradecendo, adorando o nosso Deus amado. Aleluia. Então, aqui, gloria-se em sua dignidade. O irmão rico deve orgulhar-se em sua pequenez, pois ele também passará como a erva do campo. Então, Tiago, olha que interessante, né? Como eu disse, ele está falando para as 12 tribos dispersas. Então, tente imaginar, né, naquele tempo, a desigualdade implantada, né? E muitos seres daquele tempo, como até hoje, nascem neste sistema social, mundial, com uma certa condição, ok? Porque vem da dinastia ou por ter descoberto seu dom, e muitas vezes um dom social, sistemático, e que gerou riquezas materiais, riquezas sociais, ok? Porém, quando nós temos entendimento da palavra, a gente sabe que isso, comparado à verdadeira riqueza do Espírito, que é a vida eterna, que é a justiça, a paz, o amor e todos os frutos do Espírito Divino, Espírito Santo, essa riqueza material, mundana, não é nada, nem 1%, nem zero, sei lá, nem sei quanto, né? Menos de 1%, comparado à riqueza divina. Então, Tiago diz, né? O irmão rico deve orgulhar-se em sua pequenez, pois ele também passará como a erva do campo, ou seja, que não suba para a cabeça. Ok? Digamos assim, os seus dotes, né? Enfim, vocês estão entendendo, né, irmãos? Porque o sol se levanta com seu calor intenso e seca a planta. Cai, então, a sua flor, e toda a sua beleza e glória desvanecem. Da mesma forma, o rico definhará em meio a seus muitos compromissos. Então, Tiago, ele tá... Nossa, isso aqui é muito lindo, porque, tipo assim, imagine, vamos lembrar aqui, e tudo se aplica hoje também, né? Uma pessoa escrava, né? E aí, por sua obediência, por ser uma pessoa... Pegar o exemplo de José lá, né? Quando ele escravo lá no Egito, mas José era um homem temente ao pai, honrava de fato o seu Senhor, no caso lá, né? Em primeiro lugar, o Criador Altíssimo, o Senhor Soberano, e por ele ser temente ao Criador, ele honrava também o seu Senhor, que estava ali, que ele servia. E não era porque ele era escravo que ele ia roubar, ou xingar, ou desmerecer. Pelo contrário, ele ali com toda a humildade servia
bem o seu papel, cumpria com com suas ordens, ele cumpria, mas sempre fiel à reta justiça de Yahweh, sem infligir a principal lei, que é a lei do Criador. Tanto é que ele está lá na casa lá, né, do servo do faraó, e ele vai preso, porque ele primeiro obedecia a Yahweh. E assim deve ser por toda a nossa vida aqui, até para sempre, né? Até a vinda do nosso Mashiach, e aí sim a gente vai viver de fato a plenitude desta lei, desta vontade, que é para o nosso próprio bem e vida. Aleluia. Então, pense uma pessoa nessas condições de escravo, de funcionário, de empregado, assim como tinha no tempo da colonização, tem hoje, né? Pessoas que estão nesse patamar e de repente elas crescem. E aí por elas crescerem, ganhar regalias, poder, dinheiro, fama, ela sobe para a cabeça e por ignorância da parte dela, ela começa a se achar melhor do que o outro. Então Tiago está deixando claro, tanto para esses que eram pequenos e começaram a crescer, tanto para aqueles que já cresceram nesses berços, né? Com todas essas regalias. Então, Tiago deixa claro, né? Que aí ele dá o exemplo da planta, né? Porque o sol se levanta com seu calor intenso e seca a planta, cai, então a sua flor e toda a sua beleza e glória desvanece. Da mesma forma o rico, ou seja, pode ter o dinheiro que for, ele definhará em meio a seus muitos compromissos. É o que a gente está falando com o que está acontecendo hoje, né? Com esse veneno. A pessoa, eu tenho que tomar, que eu não posso perder o meu ganha-pão, o meu trabalho e tal. Mas aí, você tem que entender que se você perder a sua saúde, se você tiver uma patologia, né, irreversível, e aí, como é que você vai continuar exercendo aquela sua atividade? Então, sempre, em primeiro lugar, buscar as coisas do céu, né? Obedecer ao Criador dos céus e da terra, às leis naturais da vida, conservar o seu DNA, a sua natureza, porque você convida com saúde, você pode todas as coisas, em nome de Yahushua, em nome da palavra de Yahweh, mas sem vida, sem saúde, entende? Você não pode nada, então o rico definhará em meio a seus muitos compromissos. Ou seja, ficar pensando só nisso, né, nas coisas terrenas, vai perder tudo. Dando sequência aqui, versículo 12. Feliz a pessoa que persevera na provação, porquanto, após ter sido aprovada, receberá o prêmio da coroa da vida, que Yahweh prometeu aos que o amam. Oh, glória, aleluia. Entretanto, ninguém, ao ser tentado, deverá dizer: estou sendo tentado por Yahweh. Ora, Yahweh não pode ser tentado pelo mal, e a nenhuma pessoa tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse iludido e arrastado. Em seguida, esse desejo, tendo concebido, faz nascer o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Então aqui, meus irmãos, Tiago está deixando claro a todos nós, remanescentes de Israel, que tudo que há de ruim nesta existência, seja a angústia, a ansiedade, a depressão, né? A fome, a sede, a tristeza, enfim, tudo é fruto, ok? Do nosso próprio mau desejo. E a gente tem o pilar, esse pilar que fundamenta todo esse entendimento, que foi Eva. Eva, ao ouvir a serpente e a desobedecer a palavra de Yahweh, o que é que aconteceu? Ela então olhou para o fruto e desejou, né, aquele fruto. Ou seja, ela cobiçou aquele fruto. Por quê? Porque ela deu ouvido, né, ao que o sistema oferece, no caso representada naquele tempo pela serpente,
Então hoje a gente tem o sistema nos oferecendo um banquete de iniquidade que aflora as nossas tentações carnais, esses maus desejos, como é que eu posso dizer, herdado por este princípio, o pecado de Eva. Então todos nós seres humanos herdamos esses desejos pecaminosos por causa do pecado, da transgressão. Então nós já nascemos neste mundo, nesta matrix, neste sistema de pecado, de morte, ok? Então tudo que há de ruim na vida é fruto desses nossos maus desejos. Então isso nos deixa aqui, ó, esse grande ensino e exortação, que nós sejamos autorresponsáveis, que nós sejamos maduros. A gente não é mais criança, como diz em Coríntios, né? Não sou mais criança que pensava como criança, não. Hoje nós nascemos de novo, meus irmãos. Hoje nós vivemos para Yahweh, para o soberano Criador. Olha a sabedoria do nosso Pai. Olha a magnitude dessa obra divina, da grandiosidade disso tudo. E a gente vai continuar nos comportando como crianças, com pensamentos pequenos, cheio de mimo, de murmúria. Eu tô passando por isso, porque o pai quer assim, né? Porque não é você abrir a boca e dizer eu sou crente, que isso te dá o direito de você falar qualquer coisa. Você tem que prestar atenção nos mandamentos de Yahweh. Lembra dos 4 primeiros mandamentos? De lá de Êxodo, da Torá? Não, né? Não dizei, como é? Não darai, meu pai, peraí que eu vou pegar aqui Êxodo. Êxodo, peraí que vai ficar bonito, irmãos. Cadê? Não pronunciarás em vão o nome de Yahweh, o Senhor teu Deus, porque Yahweh não deixará impune qualquer pessoa que pronunciar em vão o seu nome. Olha que forte. Tá entendendo? Então, acontece uma coisa na sua vida, só porque você é crente, a gente acha que tem o direito. Não, meu irmão, a gente tem que ter prudência, tem que ter sabedoria. Se tem alguma coisa de errado em nossa vida, né? Foi porque a gente não se preparou, porque a gente se distanciou do ensinamento do Pai, porque a gente estava distante dele, porque a gente não buscou quando tinha que buscar, porque a gente não fez o que tinha que fazer, que a gente desobedeceu, transgrediu. Isso tem que estar bem claro, entende? Aleluia, aleluia. Aleluia. Então, em seguida, esse desejo tendo concebido, né? Ou seja, você não teve domínio, fez nascer o pecado. E o pecado, após ter se consumado, ou seja, você ter exercido o pecado, gerou a morte espiritual, e tem uns que perdem de fato o fôlego de vida, né? Chega a ser a morte carnal deste mundo, e aí essa pessoa perde a oportunidade de se regenerar, de se converter, de se arrepender, e consequentemente perde a salvação espiritual, né? Então olha como a gente precisa ter um zelo, um cuidado, refletir diante de qualquer coisa que a gente for falar ou fazer, principalmente nesses tempos, para a gente não estar pronunciando em vão o nome de Yahweh, do nosso soberano Criador, porque a gente acha, é como eu sempre digo, o que a gente acha não interessa, o que interessa é o que está escrito, é o que o Pai está nos ensinando, entendeu? Porque se a gente ficar fiel a Ele aqui, ó, a gente não vai fracassar, a gente nunca vai perder, sabe? A gente sempre vai estar vencendo todas as batalhas, se nós formos fiéis à sua palavra, aos seus mandamentos. Verso 16. Meus amados irmãos, não vos permitais ser enganados. Olha só. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Aleluia. Tem gente que fica, irmão,
qual tradução que eu tenho que comprar, qual canal que eu tenho que seguir, qual palestra que eu tenho que assistir, qual grupo que eu tenho que fazer parte. Meus amados irmãos, não vos permitais ser enganados. Toda boa dádiva, todo presente, todo bom presente, tudo que nos é concedido e todo o dom perfeito vem do alto, vem de Yahweh, descendo do Pai das luzes, em quem não há oscilação como se vê nas nuvens inconstantes. De acordo com a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, aleluia, Yahusha, a fim de sermos como que os primeiros frutos de toda a sua criação. Oh, glória, louvado seja. E o que é essa criação amada, que ele teve todo esse cuidado, que ele gerou com a sua palavra da verdade, com todo o amor, fez e faz até os dias de hoje. Traição. Como assim, Tiago? Fica buscando essas dádivas de homens. Que algum homem vá falar algo que vá mudar. Irmão, se a gente está vendo um vídeo, uma palestra, uma pregação, está participando de um estudo, e um irmão, né? Um irmão nosso fala alguma coisa, esse vaso ele foi usado por Yahweh. Ele foi usado por Yahweh para ele transmitir aquela palavra naquele momento, seja em um vídeo, em uma live, em um chat, onde quer que seja, para que nós recebêssemos esta dádiva, mas vem do alto. Isso quer dizer que a gente não vai reconhecer, parabenizar o nosso irmão? Não, a gente necessita, por humildade, reconhecer e agradecer os nossos irmãos que estão com muita humildade, coragem, força e determinação, falando o que tem recebido do alto. Não está omisso. Está cumprindo o seu papel de atalaia, como diz em Ezequiel 33. Está tocando trombeta. Está falando o que está sendo recebido. Então, a gente também tem que reconhecer isso. Mas isso que ele recebeu e que ele está compartilhando com toda a sua coragem é dom do alto. Está entendendo? Então, a gente louva a Yahweh pela vida dos nossos irmãos, agradece aos nossos irmãos por ter nos concedido, mas a gente tem que entender que tudo vem do alto. Então a gente tem que estar sempre fundamentado nele. E junto com esses irmãos glorificar o nome do Eterno. Né? Por isso que é necessário a gente estar fundamentado na palavra para a gente não ser enganado. Porque se um irmão está dando um fruto contrário disso aqui, ou seja, se ele está buscando glória própria, vanglória, vigiai, cuidado. Você retém o que ele passou, a informação que ele passou devido ao que foi concedido a ele, ao conhecimento que foi concedido a ele, mas ele não foi humilde ao ponto de glorificar o nome do Eterno, por isso, e ele buscou vanglória, né? Louvou a si, e aí sem perceber, ele falou aquilo e ao mesmo tempo já foi tirado dele, e ele vai estar indo ali, ó, por um caminho que não vai ser nada agradável. E que se ele não se arrepender a tempo, não se converter dos seus maus caminhos, ele vai perder a salvação, o sentido disso aqui tudo. E aí não vai ter mais tempo, entendeu? Então a gente tem que estar vigilante para estar filtrando tudo isso, para estar atento a tudo isso, irmãos, entende? É muito forte, é muito forte. Aleluia. Porque aqui, ó, é como diz aqui no verso 17, toda boa dádiva e todo bom dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há oscilação, como se vê nas nuvens inconstantes. Então aqui também é um paralelo à humanidade, né? A oscilação. Você vê aí, as pessoas oscilam o tempo todo. Tá aqui indo bem, tá indo firme. Aí passa por uma dificuldade, passa por uma luta, passa por uma briga, passa por uma decepção. Eu passo por muitas, irmãos. Até hoje, recentemente, eu passei por uma
E o que é que aconteceu? Eu fiquei muito triste. Aí começa a vir muita coisa ruim, né? Porque o inimigo, ele anda ao redor e a qualquer brechinha que você dá, começa a vir, né? Esses espíritos do mal, ou seja, esses pensamentos ruins que estão aqui, ó, nessa região celeste aqui, ó, no ar. E aí começa... Só que aí, meu irmão, o que é que você tem que fazer? Se você ficar falando com o homem, é bom você ligar para um irmão da fé que está firmado e desabafar com ele, que ele, com certeza, dois em nome de Arruxa, o mestre se faz presente e abençoa e você, ele vai te dar uma palavra aí que vai te consolar. Só que o que é que o crente verdadeiro tem que fazer? Ele tem que de imediato buscar o Pai no secreto. Pai, Senhor, Todo-Poderoso, me ajuda, Pai, tá doendo meu coração, tá doendo. Me ajuda, Pai, me dá uma luz, me dá uma palavra, meu Pai. Em nome do teu ungido filho, em nome da tua palavra, em nome da verdade, do caminho da vida, em nome de Arruxa, me mostra aqui, Pai, uma palavra, consola meu coração, refrigera minha alma. Tem que buscar é Ele, porque Ele não oscila. Se você busca o homem, ele pode estar naquele dia oscilante e aí te botar mais para baixo. Então, irmão, buscar é Yahweh em toda circunstância. Em toda. Ligou pro irmão, viu que o irmão está oscilante, não deixa de cumprir o seu dever de casa, que é buscar o Pai, porque todo dom perfeito vem dele, do alto. Ok? De acordo com a sua vontade. Ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de toda a sua criação. Aleluia. Verso 19. Assim, meus queridos irmãos, tende estes princípios em mente. Toda pessoa deve estar pronta para ouvir, mas tardia para falar e lenta para se irar. Porque a ira do ser humano não é capaz de produzir a justiça de Yahweh. Ou seja, a ira da carne, a ira da emoção, agir pelo impulso. Por impulso. Uma coisa é você se irar segundo a reta justiça da palavra, porque de fato você está vendo algo ali que não condiz com o que está escrito e tal, e você se irá com essa permissão do Espírito de Yah, sabe? Digamos assim, com a justiça do Pai. A ira do ser humano, ela não é capaz de produzir a justiça de Yahweh. Portanto, livrando-vos de todo tipo de impureza moral e aparência de maldade, recebei humildemente a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa vida. Aleluia! Portanto, livrando-vos de todo tipo de impureza moral, né? Caráter, alma, livrando-vos de todo tipo de impureza moral de caráter e aparência de maldade. Então você tá aqui, você tá irado porque você viu uma coisa, você fica... alguma família sua, né? Seu cônjuge, seu pai, seu filho, falou alguma coisa, você fica... a emoção, né? Que você fica, pai, como é que... Aí você fica com aquela raiva assim, aí você vê que é uma raiva, né? Humana. Aí você, ó... livrando-se de toda impureza moral, ó, de caráter. Não, peraí, isso não tá certo, pai. Toda a aparência de você olha no espelho, ou então você vê sua mão assim, ó, você se apertando, então assim, não, peraí, não, isso aqui não. Isso aqui tá errado, meu pai, isso aqui não me pertence, não. Isso aqui, meu pai, não tá condizente à tua palavra. Então, receber, você se livrando disso, né? Receber humildemente a palavra em voz implantada, ou seja, você... Não, peraí, a palavra... Não, o Messias falou o quê? Tiago falou o quê? Shaul, Paulo falou o quê? Isaías falou o quê? Noé falou o quê? Abraão falou o quê? Ó... O que é que a palavra do Pai está falando? E aí, meu irmão, humildemente, palavra em voz implantada, a qual pode, né, receber, no caso, receber essa palavra, esse entendimento da palavra, né? Porque é a única, a qual é poderosa para salvar a vossa vida, ou seja, para te livrar daquele abismo que nós estávamos prestes a cair por causa da ira humana, né? Sede praticantes da palavra e não simplesmente ouvintes, iludindo a vós mesmos. É o que a gente tem falado sempre em todos os vídeos. Eu tô aqui, meu irmão, compartilhando porque tá exalando. Fé sem obra é morta. Eu não vou ficar omisso dentro do meu quarto
sem falar da palavra de Yahweh, sem falar das maravilhas, sem falar das bênçãos, sem compartilhar todas essas maravilhosas, né? Todas essas bênçãos maravilhosas. Não, meus irmãos. A gente tem que compartilhar, tem que botar para fora, tem que agir. Pô, o irmão tá falando, tá pregando, viu uma live, viu um estudo, viu um áudio. Vai meditar na palavra. Pega a Bíblia, não fica esperando de YouTube te mostrar, porque quando chegar no dia do juízo, se o YouTube que tu tá seguindo, ele te levou pro abismo, tu vai pro abismo junto com ele. Tu tem que estudar por conta própria, tem que ler, não interessa a tradução. Quem vai te revelar é o Espírito Santo. Toda boa dádiva vem do alto, todo dom perfeito vem do alto, vem de Yahweh. É Ele que vai te revelar, independente da Bíblia que você tenha, ok? E se você não tiver Bíblia, né? No mundo que nós estamos hoje, com a informação e com os acessos, certamente a gente consegue, né? Que eu já ia falar, porque naqueles tempos passados era mais difícil. Então a pessoa tinha que manter o quê? O seu bom caráter. Agir de acordo com a lei do Criador, diante do que ela consegue perceber, olhando para as plantas, para os animais, para a lei da natureza. Ela conseguia estar obediente ao Pai também. Mas hoje, nós estamos em outra era, a era da informação, e hoje temos acesso às Sagradas Escrituras, à palavra de Yahweh. Seja pela internet, seja, né, fisicamente. Então, estude, medite na palavra, de dia e de noite, por conta própria. Tá bom? Sede praticantes da palavra. Não simplesmente ouvintes, iludindo a vós mesmos. Porque nós que estamos falando, estudando, participando dos estudos, participando, né, lendo a palavra, orando, jejuando, buscando, vigiando todo dia, nos dominando, né, a cada dia, diante das circunstâncias, das tentações. Nós não estamos nos iludindo, pelo contrário, nós estamos aperfeiçoando o nosso caminho, a nossa fé. Então, não se iludam, não sejam apenas ouvintes. Pratiquem, leiam a palavra, orem, jejuem, sabe? Enfim. Porquanto, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho. E depois de admirar a si mesmo, sai e logo se esquece da sua aparência. Ouviu o estudo, ouviu a live, leu um capítulo ou um versículo, mas não praticou, não viveu aquilo, não leu de noite, não leu no outro dia, pronto, esqueceu. Não está sendo aperfeiçoado, não está sendo lapidado. Então é muito mais fácil de cair em tentação, de perder a graça, de se desviar, entende? Porém, a pessoa que observa atentamente a lei perfeita que está aqui, ó, na palavra de Gênesis e Apocalipse, a lei da liberdade, e nela persevera de dia e de noite, não sendo ouvinte, negligente, mas praticante zeloso, será muito feliz em tudo que empreender. Em tudo. A palavra tudo, você sabe o que é, né? Tudo. Independente do que esteja acontecendo. É o que erroneamente os ímpios falam da gente, que estamos firmados, né? Que a gente está sendo negativos por a gente estar tentando alertar eles de todo esse engano. E na verdade nós estamos super tranquilos, calmos, livres e vivendo essa maravilhosa vida que o Pai tem nos concedido. Então aqui, ó, nós seremos felizes em tudo que a gente aprender, todo tempo, todo instante. Porque o Pai, ele não dá, né? Ele não dá em gota, não, ele derrama, meu. É plenitude, é abundância. Essa foi a promessa de Yahweh para os seus fiéis, que o amam, que o temem, os seus verdadeiros adoradores, os humildes de coração, os crentes de verdade. Se alguém se considera religioso, né, crente, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua espiritualidade não tem valor real algum. A religião que Yahweh, o nosso Pai, ou seja, a religião, irmão, a gente fala muito de religião, né? Só que a gente esquece também de destrinchar um pouco do que isso significa.
e que é muito simples de entender. Religião é algo que é feito, ó, todos os dias, ok? Então, por isso que são várias religiões, porque as pessoas executam aquilo ali todos os dias. Então, tem gente que a religião é uma prática, é uma atividade que faz religiosamente aquilo ali, virou um ritual. Vamos dar um exemplo aqui, futebol, por exemplo, né? Aquela galera fanática, é uma religião. Então, o pai está falando, a religião que Yahuwah, ou seja, aquilo que você faz todo dia, que você se dedica, que você ama, que você deve sim fazer, que ele vai aprovar, que o nosso pai aceita como sincera e imaculada, é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, ou seja, cuidar, né, dos necessitados. E, especialmente, não se deixar corromper pelas filosofias mundanas. Essa é a religião que o pai aceita como sincera e imaculada, que você pode fazer todos os dias, que ele vai amar, que ele vai te dar, ele vai permitir, ele vai te autorizar, ele vai te abençoar. É você cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, é você ajudar aos necessitados e não se misturar, não se deixar se corromper às filosofias mundanas. Ou seja, todo dia você está sempre vigiando, orando, né? Se cuidando para você não se corromper, não se desviar, tá bom? A gente volta nos próximos vídeos com o capítulo 2 do nosso irmão Tiago.